Neste módulo você vai aprender a exportar a sua arte, exportar o arquivo em diversos formatos, seja em formato JPG, PNG com fundo transparente, também no formato PSD do Photoshop e o mais importante, você exportar o arquivo do Illustrator para uma versão anterior do software, como por exemplo a versão CS3, que não tem suporte às múltiplas páginas. Este arquivo de múltiplas páginas, se você abrir no Adobe Illustrator CS3, ele será aberto totalmente dentro do documento, o único documento do Illustrator, como objetos separados aqui, né? Mas dentro de uma única página, né? Porque o Illustrator CS3 não tem suporte às múltiplas páginas, só foi incorporado na versão CS4 e na CS5, né? Claro. Então vamos lá, abre este arquivo, chama exportar.ai, está dentro da pasta de número 16, exportando arquivos do curso, e eu vou exportar este arquivo. Vou exportar, por exemplo, eu fiz a minha arte aqui, está salvo, tudo certinho aqui, e agora eu quero exportar para um amigo ou a gráfica que tem a versão CS3 e não tem suporte a múltiplas páginas. Eu vou pelo comando File, Save As. Eu seleciono uma outra pasta, né, um outro lugar do meu computador para não subscrever o arquivo original, coloco um outro nome, exportar CS3, por exemplo, arquivo CS3, né? Coloco aqui o tipo Adobe Illustrator e clico em salvar. Agora vai abrir a caixa de configurações. Aqui em cima eu determino a versão. A versão, é claro, você vai escolher aqui. Esses são chamados Legacy Formats. Quando aparecer esses avisos do Illustrator, quando você abre um arquivo que você baixa na internet, muitas vezes alguém te manda um arquivo que você abre uma versão anterior ou posterior, é exibido a mensagem dizendo que pode ser que certos efeitos não apareçam, né, na versão anterior, porque tem outros recursos na versão CS5, por exemplo, que não tem opções de efeito, por exemplo, que não tem na versão CS3. Então esses recursos, é claro, não serão exibidos. Então sempre fique atento a esses avisos que o Illustrator fornece. E aqui quando você clica numa versão, aqui aparece aqui a exclamação e aqui embaixo os avisos. Ó, tem uma lista de avisos aqui dos erros que podem acontecer. Salvar em formatos anteriores, causa mudanças no texto, posicionamento. Depende da arte, né? Depende muito, né? Mas nesta situação aqui nós temos um documento com múltiplas páginas. Então a versão CS3 Illustrator eu sei que não tem o suporte às múltiplas páginas. Então eu tenho que acionar esta opção aqui, ó, Save Each Artboard to Separate File. Então eu clico aqui, seleciono a opção All para exportar todas as páginas que tem neste meu arquivo como arquivos independentes, para que a pessoa possa abrir a sua arte na versão anterior do Illustrator com arquivos independentes. Tem as outras opções de usar compressão, né, ou não, diminui o tamanho um pouquinho do arquivo, porém, quando você tem arquivos do Illustrator que o Corel importa, né? Isso aqui eu vou mostrar depois, isso aqui eu vou deixar depois. Para comprimir o arquivo ou não, no caso do Illustrator para Illustrator, sem problema. E colocar essa opção aqui, ó, incorporar o ICC Profiles. Profiles são informações de cores, caso tenha imagens dentro do arquivo, se vai ser incorporado o profile de cor das imagens ou elementos dentro do Illustrator. E criar um PDF Compatible File, isso ajuda na visualização do arquivo. É bem bom, isso aqui deixa sempre como padrão de criar o PDF, fica mais fácil, por exemplo, se você vai abrir no Photoshop o arquivo, daí quando você clica no File Open no Photoshop, você clica no arquivo do Illustrator, você consegue visualizar, né? Mas sem essa opção ativa aqui, daí ele não cria essa PDF compatível, aí você não consegue visualizar. Tem algumas frescurinhas aí, mas sempre deixa ativo isso aqui, dificilmente eu desmarco. E vou salvar aqui com a opção OK. Aí é mostrado aqui, ó, o aviso. Save, aquele mesmo aviso que estava lá embaixo. Que salvar em versões anteriores pode causar mudanças em seu texto e no seu layout. Que ele vai fazer o que aqui, deixa eu ler aqui, ó, the features and the document. Se você quiser continuar ou não, você vai fazer essas mudanças se você quiser continuar ou não. Mas você pode marcar o Down Show Again para não te mostrar mais, né? Clica em Yes. Aí foi salvo o arquivo. Agora eu vou lá na minha área de trabalho, ó. Eu tenho aqui 3 arquivos. O exportar CS3 que ele salvou em primeiro, que tem os 2,
e tem os outros dois aqui, ó, cada artboard em uma página independente. Ó, essa aqui, ó, cliquei aqui, ó, abri, ó, ponto aí, ele só tem um documento lá dentro. A versão CS3 agora ele tá. Cliquei nessa outra aqui, só tem a pasta amarela, que é essa outra artboard aqui, ó. Né, que tá aqui, artboard 2. Então ele separou a artboard. Esse recurso, você pode não só utilizar esse recurso de separar as páginas, você pode usar não só para exportar para uma versão anterior, é claro. Você pode utilizar a mesma versão CS5 se você fez múltiplas páginas aqui. Se você quiser dividir a página, dividir o seu arquivo em as artboards, né, em arquivos únicos, faça o mesmo esquema. File, Save As. Por exemplo, agora eu vou colocar aqui, vou criar uma pasta nova aqui no desktop para não misturar. E essa pasta nova aqui. Vou colocar aqui como teste. Como sempre, como teste, né? Adobe Illustrator, salvar. Salvar de novo. Pode deixar na versão CS5. Só que daí você marca essa opção, ó, e Save All. Ou você pode escolher qual artboard, ó. Por exemplo, 1 e a 2. Aqui já mostra aqui, ó, 1-2. Se tivesse 4, 5, 6, eu poderia colocar, eu queria exportar a 1 e a 4. Então é 1-4. 6 não, traço 4. Aí se eu quisesse colocar, por exemplo, exportar somente a 2 e a 5, 2-5. Tivessem, né, 5 páginas. É isso aí, simples, não tem dificuldade. Olha, aí deu o aviso que é inválido artboard range, porque eu não tenho essas artboards aqui. Então eu só tenho duas. Então eu mostro aqui a 1 e a 2. Se eu quisesse só a 2 aqui, eu deletaria aqui. Se eu quisesse só a 1, escreveria só 1 aqui. Se eu quisesse todas, né, marca All. Simples, sem dificuldade, pode deixar na mesma versão do Illustrator. Isso é um comando muito útil também. E você vai com certeza tirar proveito disso, porque muitas vezes o cliente você vai mandar para a gráfica, né, o arquivo tem um que não é necessário você mandar dentro. Eu mesmo, depois que lançou o CS4, eu crio os arquivos para os clientes na mesmo tamanho de documento. Tem o cartão de visita, tem o flyer, tem outros, a logomarca. Cada artboard tem uma parte, né, tem um tamanho diferente. Então muitas vezes eu exporto salvo o mesmo formato CS5 ou para mandar para a gráfica, se bem que a maioria das vezes eu mando em PDF mesmo para a gráfica. Mas eu escolho a artboard, salvo e mando junto também, para caso o rapaz da gráfica, ou quem mexer lá na gráfica, o responsável, possa fazer as alterações do documento. Então no próximo vídeo eu vou explicar como exportar no formato que eu já expliquei no início lá pelo Bridge, que é o formato JPG. Nós vamos a algumas configurações que você pode fazer para tirar melhor proveito então da exportação, a melhor qualidade com um menor tamanho de arquivo.